Se você quer saber o que é a força elástica e como utilizar a lei de Hooke, então essa aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Thiago e bem-vindos à aula do Bruce. Nessa aula de hoje, então, vamos falar sobre força elástica, a lei de Hooke, também veremos o gráfico aí que envolve a força elástica, também faremos exemplos e para finalizar, vamos falar aí sobre associação de molas em série e em paralelo, certo? E depois teremos uma segunda aula onde resolveremos exercícios sobre força elástica. Mas vamos lá, o que é a força elástica? Por que ela é tão importante? Pessoal, a força elástica é toda a força aí que é transmitida através de um elástico ou de uma mola. Então isso daí seria a força elástica. Nós dizemos que a força elástica é uma força restauradora. Você vai entender o porquê. Digamos que eu coloque aqui uma mola ligada ao teto, certo? Então essa mola aqui tem um tamanho normal dela. A gente fala aqui que ela está na posição de equilíbrio dela. Aí eu vou pegar um corpo e vou ligar essa mola. Então eu peguei um corpo aqui, conectei a mola. O que vai acontecer agora? Esse corpo tem uma força-peso. A Terra está atraindo ele. Então, o que vai acontecer? Essa mola vai deformar, certo? Ela vai esticar. Então, ela vai passar a ter um tamanho maior do que ela tinha inicialmente. Por quê? Porque o peso que puxou esse corpo para baixo, de tal maneira que a mola aqui esticou. O que a mola vai tentar fazer? Puxar esse corpo para cima para ela voltar aqui no seu tamanho original. Então, é aí que surge a força elástica. Por isso que a gente diz que é uma força restauradora, certo? Porque a mola não deformou aqui para baixo. Então, o que acontece? Ela tenta puxar o corpo até ela voltar aqui ao seu tamanho real. Então, vamos lá, só para vocês entenderem. Então, de novo, eu tenho uma mola aqui no tamanho real dela, certo? Sem estar comprimida e sem estar esticada. Eu coloco um corpo aqui ligado a ela. Esse corpo é atraído pela Terra, né? Então, a mola vai ser esticada devido a essa força-peso aqui. O que vai acontecer? Vai surgir aqui uma força elástica da mola puxando o corpo para cima. Para quê? Para ela voltar ao seu tamanho original. Por isso que dizemos que é uma força restauradora. Ou seja, vai tentar restaurar aí a mola ao seu lugar original. E essa força-peso aqui, considerando que esse corpo está em repouso, né? Então o peso aqui, no caso, seria igual a essa força elástica. E aqui, no caso, teve uma deformação da mola. Esse X aqui, eu digo que é a deformação da mola. O que eu quero dizer com isso? Digamos que a mola aqui tinha 80 centímetros. E aí ela passa a ter 100 centímetros. Certo? Ou seja, ela teve uma deformação de 20 centímetros. Que seria esse X aqui. É só você pegar o comprimento que ela passou a ter e subtrair o comprimento inicial. Certo? Que você tem essa deformação X. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma relação da força elástica, certo? Com essa deformação e a constante elástica. Olha só, a força elástica, que vai ser dada em Newton, né? Todas as forças medidas em Newton no sistema internacional, vai ser igual a K, que eu chamo de constante elástica da mola, vezes X, que é a deformação da mola. Pessoal, no sistema internacional, essa constante elástica é medida em Newton por metro e a deformação em metros. Porém, vocês vão ver que é muito comum aparecer aqui Newton por centímetro na constante elástica. E aí você pode usar centímetro aqui no X. Certo? Essa constante elástica, para ficar mais claro, para vocês entenderem, imagina assim, se eu pegar a força elástica feita pela mola, certo? Em um certo corpo, e dividir pela deformação dela, sempre vai dar o mesmo valor, considerando a mesma mola, lógico. Então, isso seria, no caso, a constante elástica. Essa constante elástica é como se fosse o RG da mola, certo? Depende do material dela, da rigidez, do tamanho e tudo mais, certo? Então, essa constante elástica, cada mola tem a sua. E essa formulinha aqui que eu passei para vocês é a famosa lei de Hooke. Aí eu vou colocar aqui para vocês o que fala essa lei. Olha só. Quando uma mola é deformada por uma força externa, uma força elástica restauradora passa a ser exercida na mesma direção e no sentido oposto à força externa.
Essa força elástica, por sua vez, é variável e depende da deformação que é sofrida a mola. Então, o que aconteceu aqui? Teve uma força externa, que no caso aqui foi o peso, e surgiu essa força elástica para tentar restaurar a mola ao seu tamanho original. Olha aqui outro exemplo. Imagina que eu tenho uma mola aqui no seu tamanho real. Aí eu vou emendar nela aqui um bloquinho, certo? E aí eu vou empurrar esse bloquinho com uma força F, de tal maneira que a mola vai ser comprimida. O que a mola vai tentar fazer? Ela vai tentar voltar ao seu tamanho original. Então ela vai empurrar no sentido oposto do bloquinho. Certo? Então ela vai empurrar aqui no sentido oposto, de tal maneira que ela vai tentar fazer com que o bloco volte, que no caso a mola, né, volte ao seu tamanho original. Então essa força restauradora, essa força elástica, é sempre no sentido contrário que você deforma a mola. E pode, então aqui no caso a mola está empurrando o bloco. Olha só nesse outro caso aqui. Eu pego a mesma mola, está aqui no seu tamanho natural, seu tamanho real, embuto, vou colocar aqui um bloquinho emendado nela e vou puxar esse bloquinho. Certo? Vou fazer uma força F aqui puxando o bloquinho. O que acontece? A mola vai tentar puxar de volta o bloquinho, certo? Para ela voltar a ter o tamanho que ela tinha antes. Então vai surgir uma força aqui contrária a essa força que eu fiz. De tal maneira que ela vai tentar voltar aqui para o seu tamanho real. Certo? Então por isso que a gente fala que é uma força restauradora. Então aqui no caso a mola está puxando o bloco. Aqui ela está empurrando, aqui ela está puxando. Certo? Uma mola você pode tanto puxar um corpo quanto empurrar um corpo. Se ela está esticada, ela puxa o corpo. Se ela está comprimida, ela vai tentar empurrar o corpo. Outra coisa importante, pessoal, uma mola ideal, que é aquela mola que não tem massa considerável, a massa desprezível, ela tem a mesma força elástica em todos os pontos. Então, se eu considerar que uma mola ideal, em qualquer ponto ela tem a mesma força elástica. Certo? Ela vai transmitir aí por toda a mola. Volta aqui nesse exemplo. Aqui no caso, teve uma deformação da mola, certo? Uma deformação X, nesse primeiro exemplo. E aqui no segundo, onde a mola foi esticada, teve uma outra deformação, certo? Que foi o tamanho que mudou da mola. No caso aqui ela foi comprimida, então ela diminuiu o tamanho aqui em X, e aqui ela foi esticada, ela aumentou em X o tamanho. Digamos, olha só, que esse X tem o mesmo valor, tanto na hora que a mola está comprimida, quanto na hora que a mola está esticada. Ou seja, se você calcular, digamos que é a mesma mola, você calcular a força elástica nos dois casos, daria o mesmo valor, porque é o mesmo valor de X. O que ia mudar? O sentido, né? O sentido dessa força aqui ia ser diferente, mas o valor ia ser o mesmo. Então não importa se a mola está comprimida ou se ela está esticada, se o X for o mesmo, o K o mesmo, vai dar o mesmo valor de força elástica. O que vai mudar é apenas o sentido. Agora aqui a gente tem o gráfico da força elástica pela deformação que é sofrida a mola, certo? Então a força elástica aqui no eixo Y, medida em Newton no sistema internacional, e a deformação da mola aqui no eixo X, medida em metros no sistema internacional. Mas é muito comum essa deformação também aparecer em centímetros. Sempre a gente vai ter uma reta que sai da origem, ou seja, sai do 0, 0. Por quê? Porque se você não deforma a mola, não tem força elástica, certo? Então, sem deformação, força elástica é 0. E olha só que interessante, se a gente calcular a tangente desse ângulo aqui, ó, que forma a reta com o eixo X, esse ângulo θ, se a gente calcular a tangente dele, nós conseguimos achar a constante elástica da mola. Ou seja, basta pegar aqui um valor da força elástica e dividir pela correspondente deformação da mola. Certo? Por quê? Porque tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Por exemplo, se aqui a força elástica fosse de 20 newtons, certo? E quando a força elástica é de 20 newtons, a deformação é de meio metro, se você dividir 20 por meio, vai dar 40. Então quer dizer que a constante elástica dessa mola seria 40 newtons por metro, certo? E qualquer outro ponto que eu pegar aqui a força elástica e dividir pela deformação que gerou aquela força elástica, eu consigo achar o mesmo valor do K.
já que eu estou considerando a mesma mola. Agora vamos fazer aqui alguns exemplos. Exemplo 1. Uma mola de constante elástica igual a 300 newtons por metro é deformada em 50 centímetros. Determine a força elástica aplicada pela mola. Então vamos lá, pessoal. Força elástica é K vezes X. K é a constante elástica, cada mola tem a sua, e X é a deformação que ela teve. E aqui no caso eu tenho a força elástica, certo? É isso que eu vou ter que calcular aqui no caso. Então, no caso aqui, a deformação foi de 50 centímetros, a constante elástica é 300 newtons por metro. O que isso significa? Que a cada metro que eu deformo a mola, vai ter uma força lá feita nela de 300 newtons, certo? Então, se eu puxar uma mola também com 300 newtons, eu vou deformar ela 1 metro, no caso, essa mola aqui. O que a gente tem que tomar cuidado? Para achar essa força elástica, a constante elástica está em newton por metro e não em newton por centímetro. E aqui, se vocês olharem, está 50 centímetros. Então, eu vou ter que deixar em metros, porque aí fica newton por metro e metro, no caso, x. Então, pessoal, 50 centímetros eu divido por 100, né? Para transformar de centímetro para metro. E aí vai dar 0,5 metros. Agora fica aqui a constante 300 newtons por metro e a deformação 0,5 metros. Então, eu vou multiplicar aqui, né? O K vai ser 300, o X vai ser o 0,5, fazendo 300 vezes 0,5, 150 newtons. Mas olha como que é fácil de entender. Pessoal, se eu deformasse 1 metro, a força não seria de 300 newtons? Mas no caso eu deformei metade, né? Deformei meio metro. Então teria que ser metade da força, 150 newtons. Certo? Então, toma cuidado com as unidades de medida. Se a constante estiver em newton por metro, deixa o x em metros. Se tiver em newton por centímetro, aí você usa o x em centímetros. Certo? Vamos para o segundo exemplo. Aqui uma questão que tem gráfico. Aqui no exemplo 2 temos o seguinte. O gráfico mostra como varia a intensidade da força elástica aplicada em uma mola em função da deformação estabelecida. Aí determine. Letra A constante elástica da mola em newton por centímetro, atenção, unidade de medida, e a intensidade da força elástica para a deformação de 4 centímetros. Pessoal, então tem aqui o gráfico, força elástica no eixo Y, né? E a deformação aqui no eixo X. Olha só, se eu dividir o valor da força elástica pela correspondente deformação que gerou aquela força elástica, eu consigo achar a constante elástica da mola. Ou se eu pensar aqui que eu tenho um ângulo e eu calcular a tangente dele, né? Que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, eu consigo achar a constante elástica. Eu posso pegar qualquer ponto que foi dado. No caso aqui só foi dado um ponto, né? Então vamos lá. Vou pegar esse ponto aqui. Se eu dividir a força elástica pelo x, que é a deformação, eu consigo achar o K. Então a força elástica aqui é 100 newtons para uma deformação de 20 centímetros. Então 100 dividido por 20 vai me dar aqui 5 newtons por centímetro. O que isso significa? Que para cada centímetro deformado da mola, uma força elástica de 5 newtons é feita. Ou, se você pensar ao contrário, para cada 5 newtons feito, você deforma, no caso aí, 1 centímetro da mola. Aí na letra B, quer saber a intensidade da força elástica quando a deformação for de 4 centímetros. Então, imagina aqui, ó. Aqui eu vou ter uma deformação de 4 centímetros. Quanto que seria a força elástica nesse caso? É bem simples, a constante tem que ser a mesma, porque é a mesma mola, certo? E a gente percebe aqui pelo valor da constante elástica que é 5 newtons por centímetro. Mas se fosse 2 centímetros, 10 newtons, 3 centímetros, 15 newtons, 4 centímetros, 20 newtons. E é isso que vai acontecer. Força elástica é K vezes X. No caso aqui o K é 5, porque não muda o valor, né? Porque a gente calcula na letra A, vezes 4 centímetros. Então 5 vezes 4 vai me dar 20 newtons. Certo? Então quando eu deformar a mola aqui 4 centímetros, a força aqui vai ser de 20 newtons, a força elástica. Agora a gente vai trabalhar com associação de molas. Qual que é a ideia de associar molas? Pessoal, se a gente associa molas, você consegue descobrir a constante elástica equivalente dessas molas, que é a constante elástica da mola equivalente, que no caso seria uma mola que substituiria todas as outras.
certo? Vamos fazer uma associação em série e uma associação em paralelo. De novo, a ideia é determinar a constante elástica equivalente, que seria a constante elástica da mola que substitui todas as outras. Então vamos pensar aqui. Eu vou considerar que eu tenho duas molas que estão conectadas aqui. Elas estão associadas em série, certo? Uma na sequência da outra aqui, uma mola conectada à outra. Eu conectei elas numa parede aqui, depois elas estão conectadas uma à outra. Vamos pensar o seguinte. Imagina que eu venho aqui e faço uma força para esticar essas molas, certo? Uma força F. Então essas molas vão ser esticadas, certo? O que isso significa? Que aumentou o tamanho delas. Elas vão fazer uma força contrária, certo? Uma força elástica aqui, para tentar voltar ao tamanho normal delas. Aqui no caso, essa força elástica, essa força restauradora, ela tem o mesmo valor da força aqui que eu estiquei as molas, certo? E essa força restauradora vai ser igual em todos os pontos das duas molas. Por quê? Porque eu estou considerando que essas molas são ideais, ou seja, massa desprezível. Então, em qualquer ponto tem a mesma força elástica. Então, a força elástica é igual para as duas molas. Porém, a mola 1 teve uma certa deformação, que eu vou chamar de x1, o tanto que ela aumentou. E a mola 2 teve uma outra deformação, que eu vou chamar de x2. Se eu somar a deformação da primeira mola com a deformação da segunda mola, eu tenho a deformação total. Um exemplo, se a primeira mola aqui ela esticou 10 centímetros, ela aumentou 10 centímetros, e a segunda aumentou 15 centímetros, eu tive uma deformação total de 25 centímetros, certo? Eu sei que força elástica é K vezes X, e a força elástica é igual em todos os pontos das duas molas. Eu vou isolar o X. Então, eu vou ter que X é a força elástica dividido por K, que é a constante elástica. Eu pego esse K e passo dividindo aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? O que seria o XT, no caso da deformação total? Seria a força elástica dividido pela constante elástica equivalente, certo? Constante elástica da mola que substitui todo mundo aqui. Aí, o que seria X1? Seria a força elástica por K1. E X2, a força elástica por K2. Como a força elástica é igual para todo mundo, inclusive para a mola equivalente, eu posso cortar a força elástica. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que 1 sobre a constante elástica equivalente é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Certo? Então, no caso, se eu quiser descobrir a constante elástica para a mola equivalente, a mola que pode substituir essas duas, é só fazer 1 sobre K equivalente, que é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. E se fosse mais molas? Vamos generalizar isso aqui. Em vez de duas, só fosse 3, 4, 5, como que eu faria? Da seguinte maneira. No caso aqui, 1 sobre a constante elástica equivalente, né? Vai ser 1 sobre K1, mais 1 sobre K2, mais 1 sobre K3, por aí vai, até 1 sobre Kn. Certo? Eu coloquei uma reticências aqui entre as molas para vocês verem que eu posso colocar quantas molas eu quiser aqui. E aí, se eu quero descobrir a mola equivalente, ela tem que ter uma constante elástica que eu determino dessa maneira aqui. É bem parecido com o que a gente fazia para descobrir um resistor equivalente quando os resistores estavam em paralelo, ou quando os capacitores estavam em série. Certo? Agora vamos lá. E se eu tiver as molas associadas em paralelo? Tipo essas duas aqui que eu coloquei como exemplo. Como que eu acho a constante elástica da mola equivalente? Certo? Imagina que eu quero substituir essas duas molas por uma única mola. Qual que é a constante elástica que essa mola deve ter? Certo? Imagina aqui. Eu vou puxar aqui com uma força F. Essas duas molas estão ligadas aqui. Imagina que é uma tabuinha, alguma coisa do tipo aqui. E estão ligadas aqui na parede também. Então eu vou esticar elas. Certo? Então, estiquei elas. E o que vai acontecer? A mola 1 vai tentar voltar e a mola 2 também. Então, ambas vão ter uma força elástica aqui restauradora para tentar voltar à sua posição inicial. Certo? Então, vai ter uma força elástica na mola 1, uma força elástica na mola 2. Essas forças elásticas são iguais? Então, pessoal, se for mola idêntica, sim. Se as duas molas forem idênticas. E se não forem? Aí não, porque a constante elástica é diferente para cada mola. Certo? Agora, se forem idênticas, aí teria a mesma constante elástica, seria igual a força elástica na mola 1 e na mola 2. Porém, aqui eu consigo perceber que a deformação nas duas molas foi a mesma. Já que eu puxei aqui e aumentei aqui x em uma e x na outra.
Então, nesse caso aqui, a deformação que é igual. E a força elástica é que pode ser diferente. Lá quando estava em série, a força elástica era igual e a deformação que podia ser diferente. Então, aqui inverteu. Olha só. Então, a força elástica total seria a soma da força elástica na mola 1 mais a força elástica na mola 2. E o que a gente tem? Que força elástica é K vezes X, que é a constante elástica vezes a deformação. Então, o que seria a força elástica total? Seria, no caso, a constante elástica equivalente, né? Vezes a deformação. O que seria a força elástica na mola 1? Seria K1 vezes a deformação. E na mola 2? Seria K2 vezes a deformação. Como a deformação é a mesma, certo? É a mesma, já que está aqui em paralelo, então eu puxo e estico igual. E se tivesse uma mola equivalente que ia também deformar X, então eu posso cortar o X aqui, ó, já que todos os termos têm X, estão multiplicados por X. Então eu vou ter que a constante elástica equivalente é K1 mais K2. Ou seja, se eu pegar a constante elástica da primeira mola e somar com a da segunda, eu tenho a constante elástica que substitui essas duas, da mola que vai substituir elas, uma mola equivalente, certo? Imagina assim, eu venho aqui e troco essas duas molas por uma outra. Essa mola tem que ter uma constante elástica que é a soma das duas. Vamos generalizar, pessoal. Vamos pensar que tem 3, 4, 5, 10 molas aí em paralelo. Como que eu calcularia a constante elástica da mola equivalente? Bem simples. Basta somar a constante elástica de cada mola que está associada em paralelo. Eu coloquei aqui uma reticências para vocês verem que eu posso colocar quantas eu quiser aqui em paralelo. Então, somando todas as constantes elásticas, eu tenho a constante elástica equivalente. Certo? De novo, eu penso numa associação da seguinte maneira. Imagina que eu quero substituir todas aquelas molas por uma outra. Essa outra mola tem que ter uma constante elástica que é a soma das constantes. Certo? Pessoal, essa foi a aula de hoje, mas fiquem atentos que na próxima aula iremos fazer vários exercícios aí sobre força elástica. Então essa foi a aula de hoje, se você gostou dê um joinha e não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!